Boa tarde, amigos. Que tenhamos uma tarde muito florida, uma tarde iluminada, com grandes trocas de conhecimento, como já foi na parte da manhã, né? Vamos falar um pouquinho da Miriam, então. Miriam Fauerheimel, depois tu me corrige, tá, Miriam? A Miriam, ela é bacharel em contabilidade, com especialização, então, em contabilidade e finanças, também em gestão pública e tributária. Ela atua profissionalmente no município de Curitiba como servidora, né, na área tributária. É trabalhadora do Centro Espírita Ildefonso Correia, também na cidade de Curitiba. Nos anos entre 2002 e 2013, Miriam coordenou o Clube de Mães, trabalho esse que atende 30 mulheres e seus filhos. Desde 2016, Miriam está na coordenação da APSE, né, da Área de Assistência e Promoção Social Espírita, na Federação Espírita do Paraná. E, atualmente, ela está como vice-coordenadora da Assistência e Promoção Social na Comissão Regional Sul. A Comissão Regional Sul é uma instância do movimento espírita, onde se reúnem representantes da área dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E Miriam, agora à tarde, ela vai nos trazer reflexões sobre o tema: é possível desenvolver assistência e promoção social no Centro Espírita. Após, então, o painel de Miriam, ela estará junto com o Edivaldo respondendo as questões que estão sendo colocadas no chat, tá bem? Nós, então, vamos passar a palavra a Miriam e desejar, então, um bom trabalho. Muito obrigada, Marta. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço ao convite da Federação Espírita do Rio Grande do Sul para estar com vocês. Agradeço a toda a equipe organizadora também, que temos acompanhado toda a organização, todo o cuidado. A reunião de ontem à noite foi excelente, tirando dúvidas e nos aproximando mais da realização do evento. Então, muito obrigada a todos os envolvidos na equipe e a federação. O nosso tema, como disse a Marta, né, é possível desenvolver assistência e promoção social no Centro Espírita. O nosso objetivo é refletir sobre esta área que possui inúmeras vertentes. Nós não temos a intenção de ensinar o como fazer, para quem fazer ou por que fazer. Até porque cada centro espírita tem a sua peculiaridade, tem os seus recursos humanos, os seus recursos financeiros, tem o aspecto da sua territorialidade, e isso faz com que cada um tenha características um pouco diferentes. Mas o objetivo é de refletirmos, então, sobre esta atividade, passando por alguns conceitos e chegando em nós e no nosso papel enquanto trabalhador espírita desta atividade. Então, vamos a alguns conceitos, que é o conceito do centro espírita, na verdade, né? Que não seria bem um conceito, seria a finalidade do centro espírita. Pode passar mais um, Marta? Eu vou falando, você pode ir passando, tá? Então, os centros espíritas têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo as pessoas que buscam esclarecimento, orientação, amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais. Então, podemos dizer que essas pessoas que buscam o centro espírita, buscando esclarecimento, orientação e amparo para os problemas espirituais, morais e materiais, somos nós também. Não necessariamente com problemas materiais, mas trazemos as nossas dificuldades espirituais e morais. E queria chamar a atenção para mais duas questões do objetivo do Centro Espírita. Um deles, o de promover o estudo. Então, a questão do estudo, ela é fundamental na casa espírita. E aí perguntamos,
Todos nós, trabalhadores da área da assistência e promoção social espírita, estamos vinculados a um grupo de estudo? Estamos, ainda que virtualmente, participando ativamente dos estudos da casa? Se não estamos, faz necessário que continuemos, mesmo neste período de pandemia, vinculados, na medida do possível, aos estudos da casa, porque é o estudo que vai fazer com que nós vamos abrindo a nossa mente, abrindo os nossos horizontes, cada vez mais com relação à doutrina espírita. E uma outra questão que me chama muito a atenção é que o objetivo do Centro Espírita é promover a prática da doutrina espírita. E aí eu gostaria de indagar, o que é a prática da doutrina espírita? Nós podemos dizer que a prática da doutrina espírita é a reunião mediúnica, é o passe, a água fluidificada, ou não. Ou podemos dizer que a prática da doutrina espírita é muito mais profunda do que esta prática espírita, de terapia espírita que é feita dentro de uma casa espírita. No seguinte sentido, estamos praticando a doutrina espírita? Estamos vivenciando a doutrina espírita no nosso dia a dia, nas nossas atividades, com a nossa família? Então, para pensarmos, né, a necessidade do estudo e esta necessidade desta prática diária dos ensinamentos dos Espíritos e dos ensinamentos do Cristo. E é claro que isso é uma conquista, né? Vamos avançando pouco a pouco neste patamar de seguir os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade, o que vem a ser assistência? Assistência, segundo o dicionário Michaelis, é ato ou efeito de assistir, ato ou efeito de amparar ou proteger, presença junto de alguém, prestando-lhe apoio afetivo ou cuidados necessários. Então, nós podemos fazer assistência? De que forma? Uma das formas é essa, estar junto de alguém, prestando-lhe apoio afetivo ou cuidados necessários, que nós podemos traduzir na prática do trabalho assistencial espírita como os cuidados com as necessidades materiais dos indivíduos, das pessoas que chegam aos nossos trabalhos. Mas lembrando, e deixei ali sublinhado, a presença junto de alguém prestando-lhe apoio afetivo aos cuidados. E o assistencialismo, o que é? É o sistema ou prática de ação social que organiza e oferece assistência às comunidades desfavorecidas e excluídas de uma sociedade, auxiliando e apoiando momentaneamente seus membros, ao invés de combater as causas que os deixaram em estado de carência ou de pobreza. Então, o que diferencia da assistência? Na assistência, nós estamos junto, prestando apoio também afetivo. No assistencialismo, nós auxiliamos nas necessidades materiais e não nos preocupamos com outras carências, com outras necessidades afetivas deste ser. Então, podemos fazer assistencialismo? Sim, podemos. Mas como Chico já dizia, tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque o objetivo da casa espírita não é simplesmente doar coisas, e sim auxiliar aquele ser, aquele espírito que nos chega na sua evolução moral, na sua evolução enquanto espírito. Né? Seguindo em frente. Quais as leis que regem a assistência social? A primeira delas, a Constituição Federal de 1988, que é um grande marco para a assistência social. Na sequência, vem a Lei Orgânica da Assistência Social, que dispõe sobre a organização da assistência social. Depois nós temos o Sistema Único da Assistência Social, chamado de SUAS, assim como nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, nós temos o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. E é através deste Sistema Único que se operacionaliza toda a assistência social no país. Temos também a Política Nacional da Assistência Social, que é elaborada
pelo Conselho Nacional de Assistência Social. A política nacional, ela estabelece princípios e diretrizes para a implementação do Sistema Único de Saúde. E a Constituição Federal, no seu artigo 203, ela traz para a gente o que é a assistência social e seus objetivos. Então, ela diz: a assistência social é uma política pública, não contributiva, é dever do Estado e direito de todo cidadão que dela necessitar. Então, como objetivos, os objetivos que estão no artigo 203 da Constituição, a assistência social, ela deve proteção à família, à maternidade, à infância, adolescência e velhice, amparo às crianças e adolescentes, promoção e integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a legislação. Então, vejam, dentro destes objetivos da assistência social, que tem a proteção à família, à maternidade, à criança, enfim, como lemos os itens do artigo 203, o que a Casa Espírita poderia fazer em termos de assistência e promoção social espírita? Então, nós temos que conhecer o que a assistência social, que é dever do Estado, deve fazer, deve realizar, e o que nós, Casa Espírita, podemos contribuir para este trabalho, que é um dever do Estado. E aí, na sequência, dentro da Política Nacional de Assistência Social, nós temos a proteção social, que se ocupa das vitimizações, fragilidades, contingências, vulnerabilidades e riscos que o cidadão, a cidadã e suas famílias enfrentam na trajetória de seu ciclo de vida, por decorrência de imposições sociais, econômicas, políticas e de ofensa à dignidade humana. As suas ações, ou seja, as ações da política de assistência e promoção social, dentro da proteção social, é a de produz aquisição materiais, sociais, socioeducativas ao cidadão e à cidadã e suas famílias, para suprir suas necessidades de reprodução de vida individual e familiar, desenvolver suas capacidades e talentos para a convivência social, protagonismo e autonomia, sendo que a autonomia é algo que é buscado dentro de tudo o que é prestado na assistência social, para que este indivíduo consiga a sua sobrevivência e não dependa mais do sistema de proteção social. A proteção social deve garantir 3 seguranças básicas. A primeira, que é a segurança de sobrevivência ou de rendimento e de autonomia, a outra de acolhida, e a terceira de convívio ou vivência familiar. E vamos ver rapidamente um pouquinho sobre cada uma destas seguranças. A segurança de sobrevivência ou de rendimento de autonomia é a garantia de que todos tenham uma forma monetária de garantir sua sobrevivência através de benefícios continuados e eventuais que assegurem proteção social básica ao idoso e à pessoa com deficiência sem fonte de renda e sustento. Pessoas e famílias vítimas de calamidade e emergências, situações de forte fragilidade pessoal e familiar, em especial as mulheres chefes de família e seus filhos. Na segurança de convívio ou vivência familiar, nós temos os cuidados e serviços que restabelecem os vínculos pessoais, familiares, de vizinhança, de segmento social, mediante a oferta de experiências socioeducativas, lúdicas, socioculturais, desenvolvidas em rede de núcleos socioeducativos e de convivência para os diversos ciclos da vida, suas características e necessidades. E destaquei aqui desta segurança, é na relação que o ser cria sua identidade e reconhece a sua subjetividade.
A dimensão societária da vida desenvolve potencialidades, subjetividades coletivas, construções culturais, políticas e, sobretudo, ao processo civilizatório. Então, quando na assistência e promoção social espírita da Casa Espírita, nós falamos da convivência e do fortalecimento de vínculos, nós estamos, de uma certa forma, atendendo a este critério de segurança neste particular, que é na relação que o ser cria a sua identidade. Como o Edivaldo fala, o nosso trabalho é um trabalho de relacional entre o assistido e o assistente, entre o educando e o educador, não é? E a terceira segurança, que é a segurança de acolhida, a Política Nacional de Assistência Social diz que ela é primordial. Ela opera na provisão de necessidades humanas, que começa com os direitos à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios à vida humana em sociedade. A conquista da autonomia na provisão dessas necessidades básicas é a orientação desta segurança. Enquanto ela proporciona o auxílio para alimentação, vestuário e abrigo, que faz com que a pessoa consiga conviver também em sociedade, ela busca a autonomia, para que a pessoa se torne autossuficiente em dar conta destas necessidades básicas. E a própria política alerta para o seguinte: é possível, todavia, que alguns indivíduos não conquistem por toda a sua vida ou por um período dela a autonomia dessas provisões básicas. Por exemplo, pela idade, uma criança ou um idoso, por alguma deficiência ou por uma restrição momentânea ou contínua da saúde física ou mental. É destinada a proteger e recuperar as situações de abandono e de isolamento também de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, restaurando sua autonomia, capacidade de convívio e protagonismo mediante a oferta de condições materiais, de abrigo, repouso, alimentação, higienização, vestuário e aquisições pessoais desenvolvidas através de acesso às ações socioeducativas. E aí nós temos mais ou menos delineado o que é a política, ou que as proteções garantidas pela Política Nacional da Assistência Social. Em um organograma, então nós temos a Constituição Federal como a lei principal, a Lei Orgânica da Assistência Social, os conselhos, dentre eles o Conselho Nacional de Assistência Social, o Conselho Estadual e os conselhos municipais. Os conselhos formam a Política Nacional da Assistência Social, que é aplicada pelo SUAS, ou seja, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que está sob o Ministério da Cidadania, é ele quem operacionaliza a Política Nacional da Assistência Social. E através do quê? Do CRAS e do CREAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, vamos imaginar o movimento espírita. Fazendo uma analogia, nós temos o Movimento Espírita Internacional, temos a Federação Espírita Brasileira, as federações estaduais, temos os CREs e temos a Casa Espírita. Aonde tudo acontece? Na Casa Espírita, embora tenha toda esta estrutura por trás no movimento. E na assistência social, aonde tudo acontece? No CRAS e no CREAS. E aí, uma questão. Nós, trabalhadores da área da assistência e promoção social espírita, sabemos tudo o que o CRAS e o CREAS oferecem para a população em vulnerabilidade e risco social? Se não sabemos, nós precisamos buscar informação. E se fôssemos aqui falar da política e da ação da política, só isso levaria uma tarde toda para nós falarmos. Mas existem formas de nós entrarmos no site do Ministério da Cidadania e verificar todos os programas que tem à disposição da população.
E é uma forma de conhecer, porque aqueles programas devem ser oferecidos pelo CRAS. E aí, tendo conhecimento do que é oferecido pelo CRAS, nós podemos orientar melhor as pessoas que chegam aos nossos trabalhos. Até eu gosto muito de uma fala do nosso colega coordenador da área da assistência e promoção social de Santa Catarina, da Federação Espírita de Santa Catarina, que é o Michel, e ele diz assim: a Casa Espírita é o Google. O trabalho de assistência e promoção social espírita, ele não precisa necessariamente fazer tudo e suprir todas aquelas proteções que estão na legislação, mas ele precisa, no mínimo, saber aonde encaminhar as pessoas. Então, diante de uma violência doméstica, aonde nós encaminhamos a pessoa para ser atendida? Em que momentos nós precisamos acionar o conselho tutelar ou nós orientamos a mãe que o caminho é buscar o conselho tutelar? Então, nós precisamos ter um conhecimento sobre a política e a sua atuação para que a gente saiba encaminhar corretamente as pessoas e não procurar abraçar todos os trabalhos que são de responsabilidade dos órgãos governamentais, mas auxiliar naquilo que os órgãos governamentais não têm condições de auxiliar, que é esta convivência, que é no diálogo fraterno, que é você olhar no olho, que é você se colocar do lado daquele irmão, entender as suas dores, e por aí vai, não é? Vamos então para... Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Para o conceito da assistência e promoção social espírita, que está no livro Orientação ao Centro Espírita. Então, o livro diz assim, que a assistência e promoção social espírita é a prática da caridade na abrangência definida pelo Espiritismo às pessoas em situação de carência socioeconômica, moral e espiritual. Já as finalidades da área são duas: atender as pessoas e as famílias assistidas, conjugando a ajuda material, o socorro espiritual e a orientação moral doutrinária, visando a sua promoção social e crescimento espiritual. Por outro lado, a outra finalidade é proporcionar ao frequentador do centro espírita oportunidade de praticar a caridade pela vivência do Evangelho junto às pessoas e famílias em situação de carência socioeconômica e moral. Então, nós temos duas vertentes para o trabalho da assistência e promoção social. E aí nós temos a definição no livro Orientação ao Centro Espírita, que é o livro que nós comentamos pela manhã, que é este aqui, que é o livro norteador da nossa atividade. Necessário o estudo deste livro para melhor entendermos toda a dinâmica da atividade, e ele traz como definição de promoção social o alcance de um patamar superior, social superior em relação às condições em que o destinatário da ação se encontrava antes da intervenção. Ou seja, vamos fazer uma correlação. Quando nós chegamos à casa espírita, desconhecendo a doutrina espírita, e hoje que já somos trabalhadores, inseridos em atividades de maior relevância, coordenando grupos de estudos, ou sendo voluntários em atividades, nós já elevamos o nosso patamar enquanto profitentes da doutrina espírita. E nessa promoção social, a orientação que consta no nosso livro é essa de você proporcionar que a pessoa que nos chega consiga modificar a sua condição, ela consiga sair da casa espírita melhor do que quando ela chegou. E como proteção social espírita, nós temos que promover o ser humano, oferecer-lhe condições para superar as dificuldades econômicas, sociais, morais e espirituais em que momentaneamente se encontre. Auxiliá-lo a ultrapassar as próprias limitações, reconhecendo que limitações, embora sendo características de sua atual personalidade, possuem caráter transitório, uma vez
que nenhum ser foi criado para o mal ou para o infortúnio. É ainda auxiliá-lo a compreender a importância de sua presença na família. Promover o ser humano é, enfim, auxiliá-lo de todas as formas possíveis, pelo acompanhamento constante e amigo a desenvolver as próprias potencialidades. Então, vejam, a proteção social, ela tem por objetivo atender às necessidades materiais e tentar fazer com que aquela criatura tenha autonomia para gerir as suas necessidades. Enquanto na promoção social espírita, a abrangência ela é muito maior, porque nós também podemos atender necessidades materiais, e aí vale nós termos conhecimento das necessidades supridas pela assistência social, governamental. E aí podemos complementar a nossa assistência, auxiliando materialmente, mas auxiliando também nas questões morais, espirituais e emocionais deste ser que nos chega. E aí nós esbarramos numa questão, que é a questão do analfabetismo funcional. Esta reportagem é de 2018, o primeiro trecho, que saiu na revista Veja, e que diz assim: 70% dos que já concluíram as séries iniciais são analfabetos funcionais. E 33% dos que concluíram as séries finais encontram-se nesse mesmo nível. Olhando no reverso do espelho, apenas 1% dos que concluem as séries iniciais atingem o nível proficiente, que é de capacidade. 4% dos que concluem as séries iniciais atingem esse nível. E 12% dos que concluem o ensino médio atingem este nível proficiente. Este é o Brasil de 2018. Já em uma matéria veiculada em setembro de 2019 pela Agência Brasil, Roberto Catelli Júnior, coordenador adjunto da Ação Educativa, explica que o analfabeto funcional é considerado a pessoa capaz de identificar palavras, números, assinar o nome e ler frases, mas não consegue realizar tarefa se precisar ler um pouco mais que isso. Um parágrafo de um texto da vida cotidiana, como o recorte de um jornal, um cartaz ou até mesmo uma receita de bolo. A proporção de analfabetos funcionais no Brasil totaliza 38 milhões de pessoas. O volume dessa população é maior que quase todos os estados brasileiros. Só perde para o estado de São Paulo, que tem uma população muito maior. Então, há que termos cuidado, vamos em frente, relembrando o conceito de assistência. Pode abrir os três, isso. Obrigada, Marta. Assistência, presença junto de alguém prestando-lhe apoio afetivo ou cuidados necessários. Convívio, é na relação que o ser cria sua identidade e reconhece sua objetividade. E a dimensão societária da vida desenvolve potencialidades. E a promoção social espírita, promover o ser humano, auxiliando de todas as formas possíveis, pelo acompanhamento constante e amigo, a que ele desenvolva suas próprias potencialidades. E aí nós temos aquela frase clássica da assistência social, né? Que nós não podemos só dar o peixe, que nós temos que dar a vara, que nós temos que ensinar a pescar. Mas dentro daquele cenário de analfabetismo funcional, será que nós vamos conseguir realmente promover socialmente todas as pessoas? Será que mesmo ensinando a pescar, dando a vara, esta pessoa vai encontrar um rio onde ela possa pescar? Será que ela vai conseguir vencer todos os seus obstáculos? E lembrando que a própria Política Nacional de Assistência Social já menciona que nem todos vão conseguir atingir a autonomia, né? E às vezes nós depositamos uma expectativa sobre aquele espírito que nos procura pelas portas da assistência social, achando que vamos encaminhá-lo para fazer cursos, para que ele se coloque no mercado do trabalho, e aí nós precisamos ter um cuidado muito grande de entender como
este espírito está chegando até nós? Quais as condições que ele tem? Qual o desejo dele de se desenvolver? Quais as aptidões dele? E o que nós podemos ajudar dentro do que ele pode conquistar? Então, é muito importante que a gente realmente sente do lado, que converse, que entenda as dificuldades, que procure entender por tudo que aquela pessoa já passou na vida dela, de saber quais são as expectativas dela de futuro. E às vezes nós vamos poder ajudar aquele ser espiritualmente, emocionalmente, não necessariamente fazendo com que ele alcance a sua autonomia para deixar de depender de uma política de assistência e promoção social. Mas a nossa afetividade para com ele deve ser a mesma para com aquele que já está num patamar um pouquinho maior e com pouco ajuda consegue deslanchar e conseguir manter a sua própria sobrevivência. E aqui, para nós não desanimarmos diante deste panorama da realidade do país, eu gostaria de trazer um exemplo que é o da Benedita Fernandes, chamada de a Dama da Caridade, como um exemplo de superação e auxílio ao próximo. E aqui nós vamos entender a Benedita Fernandes em dois aspectos muito importantes para a nossa atividade de assistência e promoção social espírita. Então, a Benedita Fernandes nasceu no século XIX, em 1883, em Campos Novos da Cunha, estado de São Paulo, filha de Maria Josefa Nascimento. Portadora de atroz obsessão, autêntica subjugação, Benedita perdeu o contato com a família e perambulava sem rumo pelas ruas. Certa feita, causava tantos incômodos à população que foi recolhida à cadeia pública da cidade de Penápolis. O carcereiro Padial e depois o senhor Marchese, ambos espíritas, deram assistência à mulher doente, principalmente com passes, e Benedita, premida pela necessidade, recebeu o chamamento libertador, depois de uma crise muito forte, ouvira: Benedita, prometes consagrar-te inteiramente aos enfermos e pobres? Se prometes consagrar-te inteiramente aos enfermos e pobres, sairás curadas daqui. E ela soube cumprir integralmente a promessa. E, livre do mal que a perturbava, foi para Araçatuba, onde uniu-se a um grupo de pessoas de boa vontade, iniciando seu trabalho filantrópico no patrimônio de Dona Ida, que hoje, atualmente, é um bairro de Santana, em Araçatuba. Ela formou um centro espírita, depois ela construiu casas de madeira, onde ela atendia crianças e obsidiados. Em 1933, foi inaugurado o prédio próprio da Associação das Senhoras Cristãs, da qual Benedita fazia parte e foi presidente também, atendendo crianças necessitadas com a Casa da Criança e um asilo para doentes mentais. Dinâmica, Benedita Fernandes ampliou seu trabalho de assistência aos pobres, inaugurando em 1943 o albergue noturno, depois uma escola mista do abrigo João de Deus e a escola Doutor Valadão Furquim. E também sob a responsabilidade dela foi inaugurado um hospital psiquiátrico que funciona até hoje em Araçatuba. Este recorte, este post que está aí colocado, ele foi veiculado em 2018, quando fazia 35 anos do nascimento de Benedita Fernandes. E aí diz o seguinte: pense bem, o que uma mulher negra, pobre, analfabeta e que circunstancialmente esteve na condição de louca, vivendo como andarilha, poderia fazer pelo semelhante na década de 1930? Seria necessário nascer de novo, não mesmo? Na verdade, ela revolucionou a própria vida numa exemplar história de superação, uma existência caracterizada pelo pleno exercício da responsabilidade social. São contribuições que refletem na história de Araçatuba, no interior de São Paulo, e no Brasil. No livro Conviver para Amar e Servir,
Mário Barbosa já citava Benedita Fernandes também. Então, ela foi curada e passou a curar. Esteve em Andarilha e assegurou dignidade aos que perambulavam pelos caminhos, tanto adultos quanto crianças. Era analfabeta, mas promoveu a educação infantil exemplarmente. Pense bem, então, o que qualquer outra pessoa normal poderia fazer nos dias de hoje em prol do semelhante? E aí o post pergunta, e você? O que poderia fazer? Que é a nossa próxima tela. E aí as duas vertentes com relação à nossa realidade e ao exemplo da Benedita Fernandes, é de nós pensarmos quantas beneditas nós já atendemos nos nossos trabalhos. Quantas pessoas nos chegaram com dificuldades imensas e que nós julgamos que ela não conseguiria sair da sua condição, mas que, ao passo em que foi atendida pela casa espírita, que foi acolhida, que foi incentivada a superar as suas dificuldades, deslanchou na vida. A exemplo da Benedita Fernandes. Imaginemos que ela não tivesse sido acolhida por duas pessoas caridosas, tivesse continuado na rua, poderia ter morrido na rua e deixado de cumprir toda esta missão que ela cumpriu na sua vida. Então, uma vertente é essa, né? De nós olharmos a fundo naqueles que chegam, olhar profundamente para aqueles que chegam às nossas casas espíritas, porque nós podemos estar diante de muitas beneditas, com uma missão muito grande a cumprir aqui na Terra. E a outra questão é, se ela, negra, analfabeta, em 1930, fez tudo o que ela fez, o que nós podemos fazer? E dentro do que nós podemos fazer, não podemos esquecer o que a política nacional da assistência social faz. Nós não precisamos, casa espírita, concorrer com os trabalhos da política nacional, mas nós temos que colaborar para o desenvolvimento de outras capacidades. Então, o CRAS fornece a cesta básica, ótimo. Será que nós precisamos complementar alguma coisa? Talvez uma verdura, talvez um leite? O que nós podemos dar para as pessoas, já que o CRAS dá a cesta básica? O que mais nós podemos oferecer? E se nós também damos a cesta básica ou algum complemento, será que a pessoa só sai com as coisas materiais dos nossos trabalhos? Ou nós temos condições de dar muito mais à luz da doutrina espírita e à luz dos ensinamentos de Jesus? E aí, o nosso desafio, colocado pela Marta, né? O que preciso para desenvolver assistência e promoção social no centro espírita como processo de inclusão, transformação e crescimento para todos nas atividades? Difícil essa questão, mas a conclusão que eu cheguei foi que é a de repensar a forma de conduzir o trabalho. Se o nosso trabalho é limitante ou se ele é libertador. Então, como estamos conduzindo o nosso trabalho? Nós somos aquele que chegamos, fazemos o lanche, não olhamos para ninguém, servimos o lanche, recolhemos, limpamos e pronto, acabou, nossa caridade está feita? Ou nós somos aquele que sentamos junto, que lanchamos junto, que conversamos, que ouvimos e que não julgamos? Como que nós repensamos esta nossa atividade? Estudando, estudando e estudando. Participando de eventos como esse, em que nós ouvimos tantas informações. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Edivaldo, do conhecimento dele, de toda a sua trajetória na assistência e promoção social espírita. E sempre que o ouço, eu estou aprendendo. Muitas vezes usando trechos da fala dele
para auxiliar nos nossos trabalhadores, para incentivar os nossos trabalhadores. Então, como falamos lá na primeira lâmina do objetivo da Casa Espírita, que é promover o estudo, então, estamos estudando a doutrina espírita, que é a base do nosso trabalho, principalmente o Evangelho, que traz os ensinamentos de Jesus. Já lemos, já nos debruçamos sobre a orientação à assistência e promoção social espírita, que é a obra norteadora do movimento para esta atividade. Também já nos debruçamos e estudamos o livro Conviver para Amar e Servir, que é riquíssimo de exemplos e desta metodologia de trabalho na assistência e promoção social espírita. Então, necessitamos realmente estudar e ampliar o nosso conhecimento para que a nossa vivência com o outro, quer o outro da equipe de voluntários, como o outro que procura a Casa Espírita pelas portas da assistência, possa ser cada dia melhor, possa oferecer cada dia mais algo para os nossos espíritos como um todo. E indo em frente, no Livro dos Espíritos, a questão 132, Kardec perguntou para os espíritos qual o objetivo da encarnação. E os espíritos responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. E aqui eu gostaria de fazer uma parte. Às vezes nós pensamos que a pessoa está numa situação de dificuldade moral, material, espiritual. Como exemplo da Benedita Fernandes, às vezes nós achamos, e até pré-julgamos, que seja por uma expiação. Não, ela fez alguma coisa de muito errado na vida anterior e está pagando nessa vida. Será que é isso mesmo? Se a encarnação objetiva, que todos nós cheguemos à perfeição, e para uns a encarnação será expiação e para outros missão, e nem sempre a missão é isenta do sofrimento, vamos pensar a missão da Benedita Fernandes, em toda a obra que ela fez, a época que ela fez, nas condições que ela tinha. Então, era expiação, era missão, ou dentro da missão ela precisou passar por um processo de sofrimento e de muita dor, ser ajudada para poder deslanchar e fazer tudo aquilo que o seu espírito tinha potencialidade para fazer. Então vejam, para alcançar essa perfeição tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aí? Como estamos olhando para aqueles que nos chegam, às vezes maltrapilhos, às vezes desorientados espiritualmente, às vezes esfomeados? Nós estamos olhando que nós estamos percebendo que ele está passando pelas vicissitudes dessa existência corporal para chegar ao seu aprimoramento, para chegar à sua perfeição? Será que lá no projeto reencarnatório ele não quis adiantar os seus passos no caminho da perfeição? E falou assim: eu vou numa condição de necessidade, porque eu quero me adiantar mais rapidamente. Imagina o que é depender de uma mão amiga para se alimentar, para ter uma muda de roupa para trocar, para ter um banho para tomar. Então nós estamos olhando os espíritos que nos chegam com este olhar de que ele está a caminho da perfeição, passando pelas vicissitudes que está passando, e o quanto nós podemos auxiliar para diminuir as dores dessa pessoa. E nos colocamos no lugar dele, e se fôssemos nós que precisássemos estar num sinaleiro, numa esquina, pedindo ajuda, pedindo comida, esfomeados tanto do estômago
quanto de um carinho, sentindo necessidade de que as pessoas olhassem para a gente e dissessem: você é um filho de Deus, você merece ter o que comer, você merece ter aonde se abrigar. E termina não, né? Mas um outro item na questão diz assim, que a encarnação visa ainda o fim de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós que estamos tendo o ensinamento da doutrina espírita, nós estamos conscientes dessa parte que nos toca na obra da criação? E qual é essa parte que nos toca na obra da criação, enquanto no trabalho de assistência e promoção social espírita? Certamente não é só dar a comida, não é só dar a roupa, é dar muito mais para esse espírito que nos chega. E vamos em frente. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o texto Os Bons Espíritas, de onde eu extraí algumas partes. É o capítulo 17 do Evangelho. Diz assim: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então vejam, o Espiritismo vem facultar aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo. Lembram lá no primeiro slide da Casa Espírita, a prática da doutrina espírita? Então, que eu comentei que ela vai muito além do atendimento, das terapias espirituais feitas no centro espírita, que ela tem a ver com esta vivência da doutrina e da moral do Cristo em nosso dia a dia. E o livro do Evangelho continua. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral. Ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmo. Às vezes nós achamos que o ensinamento é para o outro. Nós não tomamos o ensinamento para nós. E, quase no final do texto, nós temos lá: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. E aí, continuando, né, no livro Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita, nós temos que o centro espírita deve ser, assim, um espaço de convivência em que a fraternidade não seja apenas um ideal, mas um exercício de construção de relações. Mais do que uma casa prestadora de serviços, de alimentos, de roupas, etc., um espaço de convivência. O trabalho socioassistencial espírita apresenta um valioso instrumento de educação. Diante de uma pessoa em estado de vulnerabilidade social, vista sob o foco de suas diversas experiências evolutivas, precisamos desenvolver ainda mais a fraternidade, a simpatia e o respeito, a fim de que ela se sinta estimulada a ligar-se a nós também pelos laços da fraternidade. Neste interrelacionamento, que o Edivaldo colocou muito bem na questão ali do 1 e do 2 e da interseção, que é justamente esta inter-relação, em que cada um se coloca perante o outro como receptor e doador, inicia-se um processo de intercâmbio e, sobretudo, de auxílio e nutrimento no mais amplo sentido. É um processo de construção, de convivência em que nos inserimos num espaço relacional eminentemente educativo, dando e recebendo informações e suporte, compartilhando vivências e vibrações, interesses e compreensão. E a obra Conviver para Amar e Servir tem como objetivo a fundamentação espírita sobre a metodologia do espaço de convivência, criatividade e educação pelo trabalho, ECSET, que nós a chamamos, é a sigla que foi dada, no Serviço Assistencial Espírita. E ele traz duas questões importantes para a prática da metodologia.
Uma delas, a reflexão coletiva sobre os detalhes do trabalho, das experiências, da convivência para o amadurecimento individual e coletivo. E a segunda, a busca da coerência nas atitudes. Então, esta metodologia, ela nos provoca a fazer a construção coletiva do trabalho. Isto significa ouvir também o participante do trabalho, como o Edivaldo bem colocou hoje de manhã. Nós perguntamos se o que ele quer vestir é aquilo, se o que ele quer comer é aquilo, se o que ele quer ouvir é aquilo que nós estamos falando. Não, é necessário que ele participe dessa construção, elencando os assuntos que ele tem interesse de ouvir. Às vezes nós estamos falando algo que ele não se envolve, que ele não tem interesse. E a partir do momento em que você traz um assunto do interesse daquele grupo de pessoas, a participação deles vai ser muito melhor, porque eles vão se sentir pertencendo àquele grupo. E a busca da coerência nas atitudes, que é aquilo que nós devemos procurar a cada dia mais ser exemplos, ensinar pelo exemplo. A partir do momento em que nós vamos vivenciando os ensinamentos do Cristo ou os ensinamentos da doutrina espírita, nós temos que fazer com que as nossas atitudes tenham coerência com o nosso falar, tenham coerência com o nosso pensar e com o nosso sentir. E isso tem a ver com esta metodologia deste espaço de convivência. Porque às vezes eu posso estar dizendo, eu estou num espaço de convivência, mas eu não abraço a pessoa, eu não chego perto. Eu me mantenho distante, eu me mantenho como se eu estivesse numa situação superior daquele espírito que chega. E não, se estamos encarnados neste momento no planeta Terra, é porque estamos, em linhas gerais, no mesmo nível enquanto espíritos, porque estamos todos num mundo de provas e expiações. E um outro item a destacar, que o serviço assistencial na ótica espírita deve apresentar 3 dimensões essenciais. Uma que é a afetiva, a outra a pedagógica e a terceira a política, as quais foram deduzidas da parábola do bom samaritano. Então, a dimensão afetiva é aquela, na parábola do bom samaritano, quando o samaritano toma a dor do caído como se fosse sua. Ele viu no caído um irmão seu e se colocou no lugar dele e o auxiliou. A questão pedagógica é quando ele pensa as feridas, quando ele cuida daquelas feridas, quando ele reflete a situação daquele homem e analisa as próprias condições de ofertar assistência. Ele dialoga com o homem, embora isso não esteja claro na parábola, mas vejam, se ele levou o homem a uma hospedaria, é porque ele perguntou para o caído se ele morava ali perto, porque se ele morava ali perto, ele levaria ele para a casa dele, não para uma hospedaria. Então ele se interessou em saber sobre a vida daquela pessoa. Ele pensou as feridas, ele refletiu na situação daquele homem. E a terceira dimensão, que é a dimensão política, que é a da proteção. Ele cuidou dele, transmitiu-lhe segurança. Ele o deixou na hospedaria e garantiu que voltaria e que arcaria com as despesas. Então aqui entra também a questão da política da assistência social, que é ela que deve garantir os recursos para a sobrevivência da pessoa. E nós, no nosso trabalho, devemos ofertar tudo o mais além das questões materiais. Continuando na obra, o trabalho assistencial realizado por espíritas deve ser conduto da mensagem espírita. Ao atender pessoas de diferentes religiões, o mais relevante é deixar fluir a mensagem da autêntica fraternidade, porque é na marcha que temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos, ou seja, revelar a mensagem do Cristo internalizada enquanto se marcha ao lado de alguém. Deve-se refletir ainda que os impactos na vida das pessoas que procuram o trabalho assistencial espírita irradiam para toda a comunidade,
a forma de ser espírita, quebrando a visão reduzida e deturpada de algumas práticas tidas como espiritismo. E aqui um grande alerta para nós, para que nós procuremos ensinar pelo exemplo, porque senão nós podemos falar uma coisa no momento do diálogo e fazer algo no próprio trabalho que contradiz a nossa fala. E isso também diz da forma de ser espírita. As atividades assistenciais podem se constituir num portal de acesso a um processo libertador do ser aprisionado a necessidades materiais e a problemas espirituais. Então, vejam, a Benedita Fernandes tinha sérias necessidades espirituais, tinha problemas materiais também, e foi acolhida e foi auxiliada e libertou-se tanto dos problemas espirituais quanto dos problemas materiais. Seguindo em frente, eu gostaria de propor uma reflexão para todos vocês. Nada de fechar os olhos, nem meditar nada. Mas assim, de pronto, o que vocês gostariam de ouvir? Pensando rapidamente, o que você gostaria de ouvir? O que você gostaria de falar para o grupo? Para este grupo, para o grupo que está na assistência e promoção social espírita. Minha maior angústia é qual? O que me move? O que desejo? O que espero de mim? E o que espero do outro? Lembrando que muitas vezes o esperar do outro é uma ilusão, porque nós devemos fazer o papel que nos cumpre na obra da criação, e da melhor forma possível. E esperar do outro é querer uma retribuição, e nós não devemos esperar retribuição, porque cada um vai despertar no seu momento, no seu momento existencial, no seu momento consciencial, cada um vai despertar. Mas muitas vezes nós esperamos algo dos outros. Vamos em frente. Todos nós queremos ser felizes, queremos ter coisas, queremos pertencer, ter amigos. Faz parte da nossa existência. E aí vem uma reflexão. Será que as coisas nos fazem felizes? Será que os amigos que temos, ou a quantidade de amigos que temos no nosso grupo de WhatsApp, ou no nosso catálogo de endereços, ou nas nossas redes sociais, como o Edivaldo também mencionou hoje de manhã, será que são todos amigos de fato? Será que são relações verdadeiras que nós temos? Nós necessitamos pertencer a algum local, e o pertencimento, ele se constrói pelos vínculos que formamos com a nossa equipe de trabalhadores, com os vínculos que os trabalhadores formam com os assistidos. E já nos encaminhando para o final, vamos lá. Temos necessidade de pertencer a algo ou a alguém. Depositamos fora de nós o bem-viver. Serei feliz se tiver um emprego, se tiver uma casa, se passar num concurso. Condicionamos o ser feliz a ter uma casa, um carro, uma família, amigos. Enquanto a felicidade está em ser, ela é interna. A felicidade está em entendermos que somos filhos do mesmo Pai, que não é o que temos à nossa volta que nos fará felizes ou dignos, mas aquilo que pudermos fazer de bom para nós e para os outros. Às vezes, as mansões cheias de móveis, luxo, carros na garagem, estão vazias de companheirismo, de amizade, de amor, de doação, de respeito para com si e para com o próximo. Temos necessidades, sim,
mas precisamos olhar para as reais necessidades, para aquelas que ninguém, nem a passagem para o plano espiritual, retirarão de nós. A principal dentro do trabalho de assistência e promoção social espírita é a certeza de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai a caminho da perfeição. E nosso irmão é qualquer um que esteja ao nosso lado. Necessitado é qualquer um que esteja ao nosso lado, inclusive nós mesmos. É chegada a hora de olharmos para dentro de nós, de nos conhecermos mais a fundo, de identificar o quanto ainda temos de crescer para nos tornarmos verdadeiros irmãos. O quanto ainda estamos longe do desapego. A espera de reconhecimento externo, quando o verdadeiro reconhecimento deve ser nosso, deve ser íntimo. Do quanto já somos seres melhores, do quanto ainda temos para crescer, para aprender. A pergunta de Jesus ainda deve ser feita para nós. Quem são meus irmãos e quem é minha mãe? Quem? Quem são estes ao nosso lado? Quem são estes em posições acima ou abaixo? Que posições são estas diante da ordem divina? E o que ainda separamos ao invés de juntar? Refletir sobre as palavras e o caminho do Mestre Jesus é nosso dever constante. Refletir sobre nosso caminho é urgente. Nada é mais urgente do que tomarmos consciência de quem nós somos e de qual é nosso papel no mundo, na eternidade. Precisamos nos conscientizar de que cada um é responsável pelo seu caminho e pelas suas lutas. E precisamos reconhecer em nós e em nossos irmãos a divindade. Pois somente quando todos nós nos sentirmos dignos e filhos do mesmo Pai, teremos condições de banir as diferenças materiais. Somos todos capazes. Não precisamos cultivar a impressão de que existem incapacidades para justificar nossa bondade, nosso trabalho. Não precisamos de lugares suntuosos para nos reunir, pois é na qualidade da reunião que vale, pois é a qualidade da reunião que vale e não a forma sobre o conteúdo. Já caminhamos muito, aprendemos muito, mas o caminho é longo. O aprender e o sentir precisam se juntar ao vivenciar. Procuremos tirar de todas as situações as lições de que necessitamos para crescer e sermos seres melhores. Não esperemos que os outros melhorem ou mudem, mudemos nós. A grande transformação do planeta passa pela nossa transformação acima de tudo, pois não é lá fora a mudança, e sim dentro de cada um de nós. E finalizando, Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E ele não disse: espíritas, vós sois deuses. Ele não disse: determinada raça, vós sois deuses. Ele disse para toda a humanidade: nós também somos deuses e podemos fazer mais do que ele fez. Depende do nosso aprimoramento, da nossa vontade, do ampliar os nossos conhecimentos para melhor executarmos as nossas atividades e também para podermos enxergar no outro a divindade que existe dentro dele e entender que todos têm potencial. E que este potencial deve ser desenvolvido e incentivado através de um processo de convivência em nossos trabalhos de assistência e promoção social espírita. Então, era isso que eu tinha para trazer para as nossas reflexões.